Um. Olá, pessoal, muito boa tarde. Mais uma live especial na tarde de hoje, dessa quinta-feira, dia 18 de junho, onde nós estamos recebendo o Ricardo Fuji. O Ricardo, ele é gestor em gerontologia. Para quem não sabe o que é gerontologia, é o estudo dos fenômenos fisiológicos e sociais relacionados ao envelhecimento do ser humano. Você colar essa, viu, Ricardo? Né? É um trava-línguas, né? O Ricardo também é diretor da Casa Bonsai, ele é apresentador do programa Melhor Idade da Educativa FM, e nós vamos conversar hoje na outra ponta da sociedade. Nas lives nós conversamos, até nas últimas nós conversamos sobre crianças e adolescentes. Hoje nós vamos conversar sobre os idosos, aqueles nossos queridos pacientes, nossos queridos amigos da melhor idade. Ricardo, seja bem-vindo, obrigado por aceitar nosso convite aí para mais essa live especial. Eu que agradeço, Pedro Kawai, nosso vereador. É uma honra. Quando a Emilaine me ligou, perguntando, na hora, falei, lógico que eu topo, é uma honra estar com você, estar com esse pessoal aí da internet, pessoal do Facebook. Legal. E olha, não foi nada combinado, viu, gente? Mas hoje é dia 18 de junho, nós comemoramos os 112 anos da imigração japonesa no Brasil. E, por coincidência, 2 japoneses aqui falando sobre a melhor idade, sobre atendimento a idosos, e é público e notório o quanto o japonês se preocupa com o idoso, o quanto tem o respeito, o carinho com o idoso. Então, esse nosso programa vai totalmente dedicado ao grupo de terceira idade do NIPO, ao grupo do Rodinkai do NIPO, toda a galera do NIPO lá, para todo mundo que assiste, mas especialmente para esses 2 grupos lá do NIPO, que fazem um trabalho de acolhimento, de atendimento aos nossos queridos da terceira idade, não é não, Ricardo? Exatamente, e não precisa ser só oriental, japonês, né? Para fazer parte do NIPO, do Rodinkai, mas sendo da terceira idade, eles estão acolhendo, eles acolhem todos os idosos. É muito gratificante, é muito amor. Eles não têm essa distinção, você é brasileiro, você é italiano, não, é idoso e está todo mundo junto, né? E não precisa falar japonês também, né? Com certeza, senão até eu estava enrolado, viu, Ricardo? E é por isso que ele chama NIPO Brasileiro de Piracicaba. Mas, Ricardo, vamos lá. Casa Bonsai veio para ficar em Piracicaba, está há quanto tempo aqui? Quantos pacientes que vocês têm aí estão sendo atendidos aí hoje? Como é que é o trabalho da Casa Bonsai no dia a dia? Pois é, a gente está aqui já há quase 10 anos, né? Já sou quase um piracicabano, já quase 10 anos aqui, atendendo essa população idosa. A gente veio para cá no começo porque a nossa metodologia sempre se propôs a fazer um resgate, né, da infância. Alguém que já teve uma passagem sadia num lugar desse, numa chácara, com passarinho, sem som de carro, horta, muito verde. E aí, sim, a gente acabou escolhendo aqui a Piracicaba, né? Mesmo porque o imóvel também já é do Clóvis, né? Do meu sócio, Clóvis Nissawa. E aí a gente acabou fazendo, eu, o Clóvis e o Eduardo Takashi, né? A gente acabou entrando aqui nesse mercado já fazem 10 anos, né? A gente está aí. Que bacana, que bacana. Então é por isso que é bonsai, né? Por causa da natureza. Exatamente. Da raiz, né? Da raiz. Seguindo as tradições. Exatamente. O japonês vive mais, né? Pela educação, pela disciplina, né? Pelo respeito do envelhecimento, ou entender do envelhecimento, que é uma coisa que a gente não tem aqui no Brasil, né? Não existe uma matéria sobre o envelhecimento na escola. A gente não aprende. E isso leva até o filho, a filha entender que o pai ou a mãe não está fazendo aquilo de propósito, o avô não faz, né, não consegue planejar aquilo direito. Não é de propósito, faz parte do envelhecimento. E até a gente entender, né, os filhos, os netos, entenderem que isso faz parte, porque não aprenderam na escola, não é culpa do filho, mas acaba já violando os direitos do idoso. Né? Você acaba fazendo uma violência contra a pessoa idosa.
E também por não saber, e eu sempre falo que por amor o filho peca, né? Por amor a gente peca, por amor, em vez de eu pedir para minha avó ir buscar um copo de água, por exemplo, que ela está com sede, eu não, falar, ai, coitado da minha avó, já trabalhou muito, né? Coitadinha, tem que descansar, agora eu vou lá e pego. E nisso eu deixo de fazer ela andar, ter coordenação motora, motricidade visual, motricidade fina, estratégia, planejamento de ir, né? Trabalhar a memória, de ir até o bebedouro, pegar água, tomar e voltar. Então, por amor, a gente tenta poupar, né? Porque a gente não aprende isso na escola, que eu preciso dar os estímulos, né? Mesmo porque também o idoso não bebe água, né, Pedro? Né? Isso é uma briga, né? É teimoso. E isso também a gente não aprende na escola, como lidar com o idoso, né? Não adianta eu falar, vó, vai tomar água. Não, não vou tomar, não tenho sede, não vou tomar. E o neto ou o filho sempre vai ter que dever respeito para ele. Então, tudo que o pai, o avô falar, é o que manda, né? Então, cabe ao filho, ao familiar cuidador, até o próprio cuidador do idoso, direcionar isso, falar, vó, eu tenho um suco de laranja e um de abacaxi. O suco de laranja está bem doce, mas o de abacaxi está tão fresco. Qual que a gente vai tomar junto? Não importa o que ela decidir. Ah, vou tomar de laranja. Ótimo, Batiá. Ótimo, vó. Vamos tomar o de laranja. Tá ótimo, vamos tomar junto. Não importa. O que ela decidir, eu vou estar conseguindo fazer esse controle hídrico, essa ingesta hídrica que ela precisa fazer durante as 24 horas, né? Eu sei que não tem nada a ver com o que a gente vai falar, assim, nos cuidados da pandemia, mas é interessante que, assim, muita gente fala, a gente vê aí na internet, tem que tomar 2 litros de água, tem que tomar 1 litro de água. Não é bem assim, porque um idoso que pesa 140 quilos tomar 2 litros de água é uma coisa, um idoso que pesa 35 quilos tomar 2 litros de água é outra coisa. Então, o cálculo certo para a gente fazer esse controle hídrico no idoso é você pegar o peso dele, multiplicar por 30 ml, que aí vai dar o tanto que ele, dessa ingesta hídrica, o tanto de água que ele tem que tomar durante as 24 horas. E isso conta água da medicação, chá, leite, o suco. Então, é mais ou menos nessa base para você não sobrecarregar o rim ou para você fazer uma desidratação, uma infecção urinária, deixar ele mais agitado, deixar ele confuso, fazer queda de própria altura, cair, bater o crânio, quebrar o fêmur, e aí traz outras complicações. Vai falar, mas meu pai está tomando água os 2 litros. Tudo bem, mas ele tem 140 quilos, né? Não está fazendo efeito nenhum. Então, o cálculo aí fica para você aí que está assistindo a gente. Obrigado pela audiência, os internautas, boa tarde. Estou vendo que tem bastante gente conhecida aí. Tem uma galera aí. E um beijo para todo mundo. E então, é esse cálculo que a gente tem que ter na média, né? Até o remédio da medicação conta. Para a gente fazer esse cálculo aí, para manter uma hidratação adequada do idoso. Né? E não adianta falar, vai tomar água, porque eles não vão tomar água, não tem sede. Né? Então, cabe o cuidador ou familiar cuidador saber como lidar, né, com esse idoso, principalmente agora na quarentena. Né? Nossa, nem fale, não. Inclusive, você está falando uma coisa, Ricardo, que nós tivemos numa das lives aqui, da live especial, com a Raquel. A Raquel falou na questão das rotinas com as crianças, né? E o idoso é a mesma coisa, né? Que você está falando agora. Tem que criar rotina, tem que conquistar, tem que mostrar importância, tem que achar um método, no caso, até meio dinâmico para você chegar, né? Para poder conquistar a confiança e fazer com que eles tomem esse suco, essa água aí. Exatamente. De isolamento, né? E essa, só complementando, e realmente, essa rotina, Pedrinho, é o que vai garantir uma estabilidade comportamental do idoso, principalmente aquele idoso que a gente fala assim, 80 a mais, os 60 a mais, né? Ele ainda é jovem. Hoje, aliás, um idoso de 60 anos é produtivo. Ele ajuda ainda até na renda familiar do próprio núcleo familiar, né? Antigamente fala, 60 anos, é um velhinho. Não, hoje, 60 anos, ele é produtivo. Então, quando a gente fala assim, né? Não 60 a mais, mas os 80 a mais, ele já tem um déficit, né? Então, a rotina é o que vai deixar ele menos ansioso, menos agitado, e você vai facilitar muito os cuidados, né, de quem está cuidando,
e do próprio idoso também, que ele já vai saber o que vai estar acontecendo. Então, essa rotina é muito importante no dia a dia do idoso. Porém, a diferença, né, que você tinha comentado, é igual uma criança. Porém, a diferença é que o idoso ele já tem um histórico de vida. Então, esse histórico de vida a gente tem que respeitar. Né? Não é porque sempre acordou às 9 da manhã, não é porque ficou idoso, tem que acordar às 6 da manhã. Por quê? Né? Que nem eu. Eu adoro cozinhar, mas eu detesto fazer supermercado. Então, assim, quando eu ficar idoso, 80 a mais, não ficar agitado, vamos fazer uma comida, vamos. Mas se me mandar para o supermercado, eu vou agitar, eu vou brigar, eu vou bater no meu cuidador. Por quê? Eu tenho esse histórico de vida. Entendeu? Como a gente tem que respeitar isso, né? Se sempre dormiu de tarde, por que agora idoso não pode dormir de tarde, né? Então, essa rotina tem que estar de acordo com o histórico de vida desse indivíduo, desse idoso. Legal. Eu sei que fugiu um pouco, mas dá. Não, mas faz parte, todo é tema. Porque, na verdade, Ricardo, a nossa live aqui, a gente conversa, é um bate-papo. Nós colocamos o tema e aí o bate-papo, tudo vai se encaixando. Fica tranquilo, não tem nada de fugir do tema, não. Mas a gente está querendo saber um pouquinho do isolamento, né? A quarentena veio aí, pegou todo mundo de surpresa. Muita gente ficou sem saber o que fazer, como fazer. E o idoso, o segmento do idoso... Antes que eu esqueça, estava esquecendo um detalhe. Você falou do Clóvis e do 80 a mais. O Clóvis, gente, para quem não sabe que ele é sócio do Ricardo, ele também foi presidente, não sei se é ainda presidente do Conselho de Idoso. Ele, hoje, nessa gestão, ele é vice. Ele é vice. O presidente é o nosso Nelson. Nelson, grande Nelson, um abraço para o Nelson. Ele e o Nelson trouxeram uma campanha para Piracicaba, que é uma lei federal, uma conscientização da lei federal, do respeito aos maiores de 80 anos, a preferencial 80 a mais, ou seja, aquela fila preferencial do idoso que a gente fala, gestante, crianças de colo, enfim. Quem tem 80 anos tem preferência da preferência. Então, eu queria aqui destacar o trabalho do Clóvis e do Nelson à frente do Conselho do Idoso, que faz uma proteção na garantia dos direitos aí do idoso. Clóvis, Nelson, um abraço, tenho certeza que vocês estão assistindo a gente aí. Tem um outro item também que o Conselho Municipal de Idoso, que os dois fizeram, tanto o Nelson Landeira e o Clóvis Missal fizeram na gestão retrasada que eles iniciaram nessa gestão, que foi o Fundo do Idoso. E que agora, esse ano que foi liberado. Então, todo mundo pode destinar 3%, se eu não me engano, do imposto de renda para o Fundo de Idoso, como a gente faz para o Fundeca, né? O Fundo da Criança. Do Fundo da Criança e do Adolescente. E agora também a gente pode também direcionar o nosso imposto de renda, manter ele, deixar esse dinheiro aqui na cidade e direcionar para as obras do idoso, né? Para o Fundo do Idoso. Isso foi bárbaro, né? E aí, Ricardo, eu vou puxar a brasa para minha sardinha aí, que o esqueleto do Fundo do Idoso foi na minha gestão como presidente do Conselho de Idoso. Pois é. Começando a minha gestão lá, o Nelson já era meu vice, e a gente começou a construção disso, o Clóvis também já estava lá. Foi nessa época que nós começamos a construir tudo isso aí. Que bom que saiu, que bom que saiu. Graças a Deus. Eu até, assim, falando uma coisa assim, particular, esse ano da minha mãe, ela declarou e ela já destinou também a parte dela do imposto de renda para o Fundo do Idoso. Foi ótimo. Legal, muito bacana. Já pagou até a DARF. Bom, vamos lá, então. Ricardo, como estava falando do isolamento, pegou todo mundo de surpresa, mas assim, as preocupações são imensas. Mas qual que é o maior prejuízo que o idoso tem quando a gente fala de isolamento social, quando a gente fala de quarentena? E, detalhe, a gente tem que trabalhar muito, porque o que a gente mais ouve, o idoso não está respeitando, o idoso não consegue ficar em casa. Qual que é o maior prejuízo nessa loucura que nós estamos vivendo com o idoso, Ricardo? São assim, na verdade, esses prejuízos, né, eu posso citar 3 aqui hoje. Eles já acontecem porque eles acompanham o envelhecimento. Mas, na quarentena, nessa pandemia, né, nesse distanciamento social, esses prejuízos eles se potencializam. Foi como você falou, a gente não se preparou para isso, né? E uma coisa assim,
a grande maioria, 99% da população, também não se prepara para envelhecer. Ninguém se prepara para envelhecer, né? Então, são duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Tem uma história que a doutora Ana Cláudia Quintana, mestra, né? Ela sempre fala nas aulas que, assim, imagina hoje, né? Você, os internautas que estão assistindo, todo mundo que está assistindo, eu chego para vocês e falo assim, ó, daqui 30 anos eu vou voltar aqui nessa live, vou pegar todos vocês e a gente vai morar no deserto do Saara. Ah, mas eu não gosto do deserto do Saara, eu não quero ir para o deserto do Saara. Não interessa. Daqui 30 anos eu vou voltar aqui, pego todos vocês que estão assistindo, você, Pedrinho, e a gente vai para o deserto do Saara. Aí se passam 30 anos, eu volto aqui, pego todos vocês, a gente embarca para o deserto do Saara, aí chega lá e você fala, nossa, Ricardo, mas aqui é muito quente, tinha que trazer protetor solar? Eu não estava preparado para isso. Nossa, Ricardo, mas água? Tinha que trazer água? Eu não estava preparado para isso. Aí à noite aquele frio, Ricardo do céu, que frio é esse? Tinha que trazer cobertor? Blusa? Eu não estava preparado para isso. E é justamente isso que acontece com a maioria das pessoas. As pessoas sabem que vão envelhecer, que vão passar por esse perrengue, tem a vida inteira para se planejar, mas quando chega lá, não teve preparação nenhuma. Chegou no deserto do Saara, não pesquisou, não entendeu, não arrumou a mala, né, para essa viagem, né, para a viagem da velhice. Né? E a viagem da velhice, ela não é uma viagem turística, ela é uma viagem como os Médicos Sem Fronteiras, ela é uma viagem missionária. Então, você vai abrir mão na sua velhice de muitas coisas, de vaidade, de funcionalidade, de poder de escolha, de responsabilidades, e você precisa estar preparado para isso. E agora, na quarentena, a gente já perdendo tudo isso, tem mais o que a gente não estava preparado, que nem tem como, né? Que é esse vírus, essa pandemia. Então, a era pré-pandêmica já era difícil para o idoso. Agora, com a pandemia, ficou pior ainda. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado são os prejuízos, né? O prejuízo do idoso é a saúde mental, né? Ele já vem com esse medo. Todo idoso, isso na maioria das minhas palestras que eu dou, assim, 99% das pessoas, o grande medo é ficar dependente. Quando eu ficar velho, o meu pior medo é ser dependente, né? Então, ele já carrega um medo de perder essa funcionalidade, perder a autonomia. Só para os internautas entenderem, funcionalidade e autonomia, né? Independência e autonomia. A autonomia quero fazer xixi. A independência é eu levantar e ir fazer xixi. Né? Então, são duas coisas que eu tenho poder, eu tenho esse controle e consigo ir. E conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai perdendo tanto a independência quanto a autonomia. E nessa pandemia, a saúde mental do idoso vai se aflorando muito mais, porque ele não pode sair de casa. Mesmo agora, né, com o afrouxamento do comércio, o idoso ele continua sendo um grupo de risco. Então, ele mais que está abrindo o comércio aos poucos, ele tem que continuar em casa, ele tem que continuar nesse distanciamento social para se proteger, para não contrair o Covid. Porque se contrair o Covid, aí sim ele vai ficar num isolamento social, né? Ficar sem ter contato com ninguém numa UTI, nem celular não pode ter, porque ele vai estar inconsciente, assim, e os próprios familiares também vão ter esse isolamento social com o seu idoso, porque não vai ter notícia nenhuma, nem durante o dia, assim, só vai ter a notícia, vai sair vivo ou morto. Então, realmente isso é um isolamento. Então, para não chegar nesse isolamento, o idoso ele tem que respeitar esse distanciamento social. Então, a saúde mental é um grande prejuízo que vai acarretar na depressão, na ansiedade do idoso, na tristeza. Então, é muito importante que o familiar ou o cuidador que está acompanhando esse idoso nessa quarentena se preocupe muito exatamente com o que a gente falou no começo, na rotina, né? Vai ter que se adaptar a essa rotina, porque muitos idosos
tinham uma rotina ativa, trabalhavam, faziam academia, tinham seus trabalhos sociais, saíam com as amigas, com os amigos, e agora não tem mais isso, né? Está sendo tudo virtual. Então, cabe agora a gente adaptar para que essa saúde mental deles não entre em colapso também, né? E aí, conforme a gente vai ficando mais triste, a nossa imunidade também cai. E aí a gente fica mais sucinto a contrair não só o Covid, mas como outras doenças, como uma infecção urinária, que é muito comum no idoso e que a baixa imunidade fica muito mais suscetível a você fazer uma ITU, né? uma infecção urinária. Outra coisa também, Pedrinho, que é muito importante, que traz muito prejuízo nessa quarentena, é a saúde física do idoso. Ele não está mais saindo para caminhar, ele não vai mais ao mercado, ele não vai mais ao banco, ele não vai fazer os exercícios, né, lá na estação do idoso, enfim, no SESC, que é onde ele continua indo, ele não faz mais esses tipos de exercício. E assim, isso eu posso falar do acamado, né? Então, assim, a cada 12 horas que um acamado ele fica lá sem fazer qualquer tipo de estímulo, ele perde 1,2 de grama de proteína no corpo. Ele vai ficando muito fraco. E o idoso que também não se exercita, vai perdendo essas atividades, ele também vai ficando mais fraco, ele vai ficando, pode ter as tonturas, enfim, ele vai ter várias consequências que pode até levar a uma queda de própria altura na casa, né? E que é muito comum. Aliás, o grande índice, né, o maior índice de quedas é dentro da casa. E dentro da casa, onde acontecem mais, é dentro do banheiro. Então, se ele não tem força nas pernas, ele não tem um reflexo de proteção, por exemplo, que aquele, opa, eu vou cair, me seguro em algum lugar, na porta, na parede, ele vai perdendo isso, a saúde física dele entra também em colapso e ele pode fazer uma queda de própria altura e se machucar. E um outro ponto que eu posso destacar, Pedrinho, que é muito importante, e isso a gente não tem como... ele é muito omisso, né? Não é muito divulgado, que um prejuízo que pode acontecer é a violência contra a pessoa idosa, né? Se, por um lado, a quarentena ele protege o idoso do Covid, do novo coronavírus, por outro lado, ele aumenta a exposição desse idoso com os familiares, sabe? Tem uma pesquisa do ano passado, fechou ano passado, 2019, 83% das violências contra o idoso foi dentro de casa, foi de um familiar. Eu não digo só violência física, tá, Pedrinho? Tem violência emocional, violência financeira. Lógico que muita violência psicológica também acontece não de propósito, foi o que a gente falou no começo, porque as pessoas elas não estudaram sobre o envelhecimento. Então, muita coisa a gente briga, mas porque a gente não entende como que funciona um envelhecimento, né? Isso foi uma das coisas, um dos quesitos que na Conferência Municipal do Idoso, aliás, eu fiz parte dessa chave, que era sobre a educação do envelhecimento do idoso. Não o idoso ir para a escola, para a faculdade, mas nós, crianças, adultos, termos essa educação sobre o envelhecimento para a gente poder respeitar o idoso e saber como lidar com o idoso. Então, acho que dessa pergunta que você me fez, dos prejuízos, Pedrinho, eu posso destacar realmente essas três, que seria a saúde física, a saúde mental e, principalmente, esse prejuízo que é a violência contra a pessoa idosa, né? E se você perceber alguma coisa de violência, a gente tem aqui nosso doutor Catani, que é o promotor do idoso do Ministério Público, dá para fazer essa denúncia direto lá no Ministério ou até no próprio CMI, no Conselho Municipal do Idoso, ou no Disque 100, que mantém o anonimato. Porém, o Disque 100, assim, ele demora muito, né? Porque a denúncia vai para Brasília, aí depois volta para Piracicaba. Se a gente consegue por esses canais aqui já na cidade, é muito mais fácil de tentar proteger e salvar esse idoso que está sofrendo esse tipo de violência, tá? Eu sei, eu tinha mais coisa para... Tem mais pontos assim para, né, a gente detectar a violência no idoso e tal, mas acho que isso a gente pode falar mais para frente, que não faz parte do nosso tema, né, da quarentena. A violência ela é complicada, né, Ricardo? Porque ela é nítida. Você trouxe um número impactante na questão do número da violência contra o idoso,
que infelizmente também é um número altíssimo quanto a criança e adolescente também. Então, nós sabemos que a grande maioria, e aí do idoso eu não sei ao certo como é que está hoje, mas a criança tem até a questão da violência sexual, que infelizmente também é um número gigantesco dentro de casa. Então, é por isso que nós precisamos, e aí eu falo muito isso, que a gente tem que começar a perceber o que está do outro lado do muro nosso. Entender o que o vizinho passa, o que o amigo passa, para a gente poder se envolver sim, numa vida em sociedade, que ela é primordial. Você me falou, só um adendo, você comentou da violência sexual da criança e do idoso, também existe, e não é um número baixo, infelizmente. Não é um número baixo. Existe essa violência sexual também contra a pessoa idosa. Olha, gente, se a gente parar para pensar, o Brasil hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, são mais de 28 milhões de idosos. Então, é gente pra caramba a gente se preocupar e prestar atenção. E 2050 vai dobrar esse número, hein, Pedrinho? 2050 vai dobrar, exatamente. Eu estou com os dados aqui do site do IPLAP, Ricardo, da faixa etária de 60 a mais de 75, são mais de 28 mil homens e mais de 36 mil mulheres aqui em Piracicaba. Né? Isso agora, é estimativa em 2020. Para 2050... só de 75 anos ou mais vai pular de 6 mil praticamente, 5.936 homens, para mais de 17 mil homens com mais de 75 anos. E as mulheres, gente, olha, nós aqui, homens, temos que tomar um puxão de orelha. Porque mulher se previne, mulher se cuida, tanto é que ela vive mais. Ó. Hoje, a estimativa é de 9.700 mulheres. Em 2050, a estimativa é de 26.300 mulheres aqui em Piracicaba. Vamos se cuidar, os homens, vamos se cuidar, que senão a casa vai cair mais cedo para nós aí. É uma realidade, né? As mulheres duram mais, né? Vivem mais. Elas vivem mais. Por isso que a grande maioria das comorbidades hoje que a gente conhece afeta a mulher. Fala, mas Alzheimer só pega em mulher. Não, é porque a mulher vive mais, né? E são patologias, são doenças relacionadas ao envelhecimento. Lógico que tem todo um histórico de vida, tal, mas como ela vive mais, as doenças também vão aparecendo conforme a idade, né? Faz parte do envelhecimento, né? Por isso que a gente tem que preparar nossa mala para nossa viagem no deserto do Saara agora, para quando chega lá, a gente está bem, está produtivo, né? Tá sem sintomas e vivendo bem. Com certeza. Ricardo, fala para mim, nesse momento aí de pandemia, aí, esse de isolamento, de contaminação do Covid, um idoso foi diagnosticado com Covid, com corona. Aí ele precisa do atendimento no PA, no pronto-socorro, no pronto-atendimento. Como é que funciona isso? Qual é o procedimento correto para esse atendimento? Tá, isso é bem legal, é bem importante, né? Funciona assim, Pedrinho, não só pelo Covid, né? Lógico, a gente está aqui na era do Covid. Primeira coisa, qualquer tipo de acidente, de incidente, de alteração comportamental, vômito, febre e tal, essas coisas. Primeira coisa, ligar para o SAMU ou para a ambulância do convênio, né? Então, isso eu não digo só agora, tá, internautas, Pedrinho? Isso, qualquer situação, ligar para o SAMU. Quando você liga para o SAMU, a primeira coisa que você tem que saber, nome inteiro, idade, doença, patologia base, uma doença geral, Parkinson, Alzheimer, pressão alta, diabetes, e as medicações que faz uso. Quando atender a atendente do SAMU ou da ou da ambulância particular que atender, primeiras coisas que você fala, com calma, mas fala, meu pai tem 85 anos, é parkinsoniano, ele foi regar a planta no jardim, escorregou, bateu a cabeça, mas ele está falando. Aí ela já vai dar uma noção geral e ela já vai digitar e vai facilitar essa triagem. Ela vai falar, ele sabe que dia é hoje, que data que é, tal. E essas perguntas, você vai fazendo essa pergunta para o seu idoso, tá? E aí, o próprio sistema do SAMU, ele já vai direcionar se é urgência, emergência, ou não, ou se ela vai fazer só as orientações. Na hora que ela falou, ok, mantém ele deitado, não mexe, conversa com ele e estou mandando uma ambulância.
Qual é o endereço? Na hora de falar o endereço, fala o seu endereço pausadamente e já dá 2 pontos de referência para ajudar o SAMU, o motorista, para falar, é padaria tal ou da avenida famosa tal, até a altura da padaria tal, que já vai ter uma placa, e você entra. Alguma coisa assim para facilitar e a ambulância chegar mais rápido. Nesse meio tempo, tira mesa de centro, tapete, cadeira, tudo que atrapalhar a maca, da entrada da casa até onde o idoso está, para não atrapalhar a passagem da maca. Senão vai demorar mais tempo. A hora que chegar, você vai ter que começar a tirar tudo para o socorrista, para o médico, o socorrista poder atender, né, esse idoso. É importante também prender cachorro, tirar o carro da garagem, se tem carro na frente da casa, pedir para tirar. Quem mora em condomínio, avisar o porteiro, está chegando a ambulância, já deixa entrar, não precisa pegar a identificação. Teve mês passado, a gente quase perdeu um paciente, porque no condomínio era protocolo, teve que pegar documento, que casa que era, tal, e foi atrasando o resgate desse idoso, né? Então, já avisa o porteiro do condomínio que vai chegar essa hora, que chegar já deixa entrar direto, porque é uma urgência. Quem mora em prédio, por exemplo, se a ambulância cabe na garagem, avisar também o porteiro que está vindo a ambulância, o SAMU ou a outra ambulância. Se a vaga é longe do elevador, por exemplo, liga para o vizinho que tem a vaga mais próxima ao elevador, fala o que está acontecendo, vê se ele não pode tirar o carro por hora só para a ambulância parar lá, ser mais rápido e tal. Então, são coisas que na hora a gente esquece e só lembra na hora que está acontecendo e acaba atrasando, né, esse resgate. Outra coisa, fazer uma muda de roupa, né, troca de roupa. Se o idoso usa a fralda, já leva um pacote de fralda, leva a listagem de todas as medicações que ele faz uso, documentação, carteirinha do SUS ou do convênio. E hoje, na era do Covid, o acompanhante não está indo na ambulância, tá? É obrigatório acompanhar, mas ele tem que ir num carro separado, tá? Mesmo se for para alguma UPA ou para o hospital particular ou lá para o QG do Piracicamirim, ele não vai poder ir junto, tá? Com esse idoso, mas ele tem que estar acompanhando. Leva carregador de celular, porque a hora que chegar lá, você vai usar o acompanhante vai usar muito celular, porque vai ficar ligando, o pessoal vai querer saber. Então, são coisas que a gente precisa já deixar meio que preparado para quando a ambulância chegar, o médico avaliar, não, tem que remover, já está pronto. Você só pegou e a gente ganha mais tempo com isso. Agora, assim, hoje a doutora Flávia, ela é responsável pelo SAMU, por toda a parte respiratória aqui de Piracicaba, urgências e emergências, né? Ela disponibilizou um 0800 justamente para o Covid. Eu não tenho aqui de cor, viu, Pedrinho, esse 0800, mas eu posso pegar. Tem esse 0800. Então, qualquer sintoma que o idoso ou qualquer pessoa que esteja passando, mas a gente está falando do idoso em casa, liga para esse 0800, que esses profissionais da saúde eles vão te orientar. Não precisa ir para o Piracicamirim, lá para a tenda do Covid. Ou sim, precisa ir, precisa de tais procedimentos e corre para lá. E aí liga para o SAMU, avisa que está com tais sintomas, porque aí é um SAMU especial que tem que ir, todo mundo vai vestido protegido para resgatar esse idoso, né? Então, muita coisa, mas se fizer isso, na hora que tiver precisando, eu te garanto que na hora que chegar, vai ser tudo muito mais rápido, a gente vai ter muito mais, vai ser muito mais rápido para socorrer esse idoso nessa situação de urgência e emergência. E aí foi, tal, resolveu, tal, na hora da alta, né? Que foi o que você me perguntou, na hora de ir embora. Então, assim, existem duas situações. Se estava no pronto atendimento e o idoso recebeu alta, tá tudo bem e tal. Então, primeira coisa que tem que perguntar, doutor, por que ele foi internado? O que aconteceu com ele? Essas medicações, eu vou tomar até quando? Ele vai tomar até quando? A receita que o senhor me deu, eu tenho que voltar para pegar uma outra receita? Ela tem validade? Vai ter validade por todo o tratamento? Posso trocar pelo genérico ou por uma medicação similar?
vai dar vai dar resultado ou não. Essa medicação, doutor, posso misturar com leite, posso misturar com a sopa, posso tomar com uma outra medicação que ele faz uso, por isso que é importante sempre levar a listagem das medicações, porque o idoso ele é polimedicado, né? Ele é polifarmácia, ele não toma só uma medicação. Normalmente, o idoso 80 a mais, ele toma de 5 medicações para cima. E uma medicação nova pode fazer uma interação medicamentosa, que a gente chama, pode potencializar uma medicação que ele faz isso. Então, às vezes ele pode ficar muito mais sonolento, ou ele pode ficar muito mais elétrico, ou uma medicação pode anular outra, né? Então, é importante o médico plantonista que está lá saber as medicações que ele faz uso para não fazer essa interação medicamentosa. Então, são coisas que tem que perguntar. Importante, doutor, e se ele vomitar? Se der alergia? E se ele ficar com qualquer sintoma? Qual é o sintoma que não pode acontecer se o meu idoso estiver tomando essa medicação em casa, que eu tenho que voltar aqui correndo? Tá? Então, já anota, não espera chegar em casa acontecer para depois você ter que voltar, correr o risco dele contrair, poder pegar o Covid, e aí as coisas vão ser bem piores. Tá? Então, são coisas básicas que a gente tem que perguntar. O histórico não, o motivo do porquê ele foi internado, ele teve que sair por aí, isso é importante porque numa consulta ambulatorial depois com o médico base do idoso, vai falar, doutor, ele foi internado, mas ele foi internado por quê? Porque ele caiu. Não é, mas o porquê que ele caiu? Porque teve uma hipotensão, ou porque teve caiu a pressão, ou porque o labirinto... Então, o motivo é importante o médico que acompanha saber o que aconteceu para ele tratar, né? Tá. Por isso que é importante perguntar. Eu vou ter que pedir para vocês cortar um pouquinho sua resposta, porque nós vamos ter que trocar de sala, que está acabando o tempo da primeira. Maravilha. Aí você volta nessa pós-medicação aí. A gente já volta já, não sai daí para a gente continuar essa aula de como cuidar dos nossos idosos. A gente já volta já. Estamos voltando aqui nesse bate-papo muito gostoso para entender quais os cuidados e como a gente tem que cuidar dos idosos no dia a dia, não só na pandemia, mas no dia a dia da nossa vida social. Quem tem papai, mamãe, vovô, vovó em casa aí, tem que fazer, ter esse cuidado, tem que ter essa experiência que o Ricardo está nos passando de uma maneira muito, muito fácil de entender. Ricardo, estava falando, então, da alta do idoso quando vai ao PA. Isso, então, num pronto atendimento, isso é coisa simples, né? Então, pegar realmente o motivo porque ele teve que ir para o pronto atendimento, porque é uma informação importante
para o médico base. Aí tem uma outra situação também, Pedrinho, internautas, que é quando o idoso ele está internado e vai receber a alta. Ele teve que internar, sei lá, por uma infecção de urina, vai ter que fazer esse tratamento porque um antibiótico de espectro só em ambiente hospitalar, então, e depois de 3 dias teve alta ou alguma outra complicação. Porém, o médico, ele vai dar alta sempre levando várias coisas em consideração. Se o idoso ele consegue se alimentar sozinho, se ele consegue se cuidar, vai ter cuidador na casa dele, enfim, então ele vai levantar, mesmo ele não terminando o tratamento no hospital. Então, às vezes a gente fala, mas o meu pai não está bem, e vai dar alta assim mesmo? Sim, porque o risco desse idoso no hospital é muito maior do que ele ficar na casa dele. Né? Por exemplo, de uma infecção hospitalar, ele está muito mais propício. Então, é muito perigoso o idoso ficar muito tempo dentro do hospital. Outra situação é assim, se tudo der certo dessa medicação, ou se os exames aparecerem que der tudo certo, talvez terça-feira, daqui 3 dias, seu pai tem alta. Ótimo, é para ficar feliz sim nessa hora, mas é obrigação do médico avisar, dar uma previsão de alta para que o familiar, as pessoas em casa, se programem para receber esse idoso e continuar o tratamento ou continuar o pós-hospitalar, o pós-alta, né? Então, é nessa hora que tem que perguntar para o médico. Ele vai precisar de cadeira de rodas? Ele vai poder ir embora de carro? Ele vai poder dirigir? Eu vou precisar de uma equipe multidisciplinar em casa? Uma físio, uma fono, uma psicóloga, uma TO? Ele vai poder comer tudo via oral? Quais as medicações ele vai tomar em casa? Porque ele vai precisar de oxigênio, o que vai acontecer na minha casa? Ele vai poder subir escada? Então, são coisas que a gente tem que ter em mente, imaginar a rotina desse idoso, como era antes e como vai ser agora, e perguntar para o médico se ele pode fazer. E ele vai falar, isso pode, isso não pode. O que não pode, é aí que você tem esse prazo da previsão para correr atrás. Não adianta chegar em casa, putz, preciso de uma cadeira de banho. Não tenho. Até você achar alguma emprestada, alguém que pode doar, comprar, se for num domingo, meu filho, balbal, não vai conseguir. Você vai prejudicar a saúde, a recuperação desse idoso. Então, é muito importante que nesse período, além de ficar feliz com a alta, mas que você corra atrás, né? Principalmente assim, às vezes da medicação. Vai tomar essa medicação? Já pesquisa. Quanto custa? Nossa, é um absurdo. Doutor, ele ainda está no hospital, né? Então dá tempo. Doutor, tem como a gente trocar essa medicação? O meu financeiro não aguenta, eu não vou conseguir 3 meses ficar comprando essa medicação. A gente pode trocar por uma outra, existe uma outra, posso correr no alto custo? Vai precisar do home care, vai precisar de uma físio, Então, dá tempo de eu ir correr com assistente social no CRAS, ou se for particular, no convênio, correr atrás do home care, para quando eles tiver a alta, já ter uma equipe de uma enfermeira que possa já começar esse atendimento. Tá? Então, é muito importante. Então, e às vezes também, normalmente, as altas são de final de semana ou fora do horário. Então, são coisas que custam mais caro fazer alta. Então, às vezes você fala, doutor, vai ser domingo à noite, tem como a gente segurar até segunda de manhã? Porque talvez se ele tiver que ir embora de ambulância, a ambulância é muito mais barato, é metade do preço, para fazer a remoção para casa, na segunda de manhã, horário comercial, do que num domingo à noite. Né? Eu vou pagar muito mais. Então, tentar conversar isso com o médico, acertar para que tudo fique planejado, para que tudo, né, ocorra da melhor forma e que também não onere custos, né, muito altos dessa internação. É o famoso... Que é isso? Falo demais, né? Não, tranquilo, tem que ter. É complexo o assunto, né, Ricardo? Merece uma explicação bem bacana, bem esmiuçada. E diga-se de passagem, mesmo com tanta informação que você está passando, é só uma hora passando, nós estamos conversando muito simples. Só pincelando. É o básico do básico, né? E aquilo que você falou agora há pouco, é a questão do deserto do Saara, né? Se preparar, né? Daquela viagem para o deserto do Saara que você estava falando. Tem que se preparar. Por falar em se preparar, a gente estava conversando, o Ricardo perguntou da questão do 0800 do coronavírus. Anota aí, pessoal, é 0800 774 8080. 0800 774 8080. Qualquer dúvida do corona, qualquer explicação, liga lá, que a ligação é gratuita.
Gratuita, lembrando que esse 0800 é só Piracicaba, tá? É só quem está aqui na região de Piracicaba. Eu estou vendo que tem gente de outras regiões aí, não funciona na sua região. É só quem está em Piracicaba. Bem lembrado. Que é da doutora Flávia, nossa colega. Um abraço, doutora Flávia, que está carregando essa... Coitada, ela estava mal. Pedro Melo, estão carregando nas costas de Covid aí, o prefeito Vargas, está feia a coisa, hein, gente? Toma cuidado, não se prevenir. Ela estava numa barra, no Ricardo, encontrei com ela sexta-feira. Pois é, então, coitado. Um abraço para a Flávia. Força aí, doutora Flávia, nós contamos com a senhora. Bom, Ricardo, nós falamos do atendimento no hospital, nós falamos da prevenção, e agora, você falou de acidentes, de queda da própria altura. A gente pode evitar algumas coisas, né? A casa ser um pouquinho mais segura, um pouquinho mais de prevenção. Como é que é a casa segura para o idoso? Isso é bem legal, essa pergunta, viu, Pedrinho? Manter a casa segura para o idoso. Então, assim, são coisas básicas que a gente consegue, né? Não cansa de falar ou até de ouvir. Hoje está muito na mídia, muito na internet, a gente falando de tapete no chão que o idoso pode escorregar, porque a marcha do idoso já é mais arrastada, então ele pode tropeçar. Mesa de centro, bibelôs, coisas que distraem o idoso, isso pode gerar uma queda, né, do idoso. Então, isso são coisas assim que já está muito corriqueiro, as pessoas, né, conseguem... A mídia está colocando isso direto, sabe? Separar. A gente está no inverno agora, então colocar as roupas de frio na altura do idoso, mudar o guarda-roupa dele. Então, roupa de calor, colocar num lugar, né, em cima, que ele não precise subir num banquinho, não precise subir na escada para pegar a roupa de frio que estava lá em cima. Então, sempre deixar as coisas que ele usa mais, né, as roupas adequadas, sempre na altura. Na cozinha também, mesma coisa, para que ele não tenha que agachar, correr o risco de queda, ou na hora de levantar, cair a pressão de uma vez, ter aquela tontura e cair, ou ter que subir num banquinho, subir na cadeira para poder pegar. Então, são coisas que a gente pode evitar, né? Essas coisas estão bem massivas. Graças a Deus, essas informações estão vindo mais à tona para o idoso. Porém, Pedrinho, tem algumas outras coisas. Aliás, eu tive uma aula com a Flávia. Você já sabia que existe uma profissão chamada arquiteta gerontóloga? Nossa, essa eu não sabia, hein? É muito legal. Eu tive aula com ela no congresso de Não, dela foi na Gerontech. Foi no congresso do ano passado que eu fui na Gerontech. E ela deu assim, lógico, ela tem a casa dos sonhos, ela faz casa cor, né? Então é a casa dos sonhos, mas ninguém tem o financeiro para poder construir aquela casa ideal para o idoso. Mas, sabe, tem várias coisas que, por exemplo, o idoso, conforme a gente vai envelhecendo, a gente também vai perdendo a audição. É normal isso, a gente não escutar. Então, a gente fala, tem que deixar a casa livre, tirar a mesa de centro, tirar as quinas, tal, mas quanto mais livre eu deixar o ambiente, mais o som vai ecoar e menos o idoso vai escutar. Então, a gente tem que manter aí um equilíbrio. Tá? A acústica, a proteção acústica para o idoso ele é muito importante, principalmente aqueles que já fazem uso do aparelho auditivo. Tá? É muito comum, assim, antes, né, a pandemia, sentar toda a família, conversar, o idoso pega e tira o aparelho. Porque ele não aumenta só a voz da pessoa, aumenta todo o barulho. Então, a proteção acústica para o idoso é muito importante, porque muitos tiram e outros também não. Quem não usa aparelho acaba não escutando. Então, eu só vou cortar você um pouquinho. Então, não é redil de onde ele está tirando para fazer uma criação. Não, porque incomoda muito, porque não aumenta só a voz da pessoa, do interlocutor que está falando, aumenta do ambiente inteiro, né? E é horrível aquele negócio. É a mesma coisa você do lado de uma caixa de som direto, tem uma hora que você não aguenta, você precisa sair. Né? E aí o idoso que ele faz? Ele tira, né? E aí gera o quê? Um isolamento também social, né? Ele deixa de conversar, deixa de participar das conversas, porque a proteção acústica dessa casa não tá legal. Então, assim, uma coisa que é muito legal é as pessoas da casa do idoso abusar em fibras. Hoje é muito mais bonito, tudo fibra. É fácil de limpar,
é mais bonito, né? A decoração fica mais bonita. Então, não se tem mais cortina, não se tem mais almofada, não se tem mais pano aquela capa de sofá. E isso gera, as fibras, elas geram uma proteção acústica para o idoso, faz ele escutar melhor. Às vezes, Pedrinho, até na mesa de almoço, na mesa do jantar, colocar feltro debaixo da mesa. Coloca um feltro debaixo, sabe? Isso gera uma proteção acústica, faz com que o idoso escuta melhor, né? Então, isso também gera uma casa segura para ele, porque ele vai escutar o que está acontecendo, se tem alguém chegando, né, com quem está falando. Então, é muito importante ter essa proteção, porque ele vai perder essa audição, tá? Outra coisa também é com as queimaduras, Pedrinho. A gente tem muita queimadura em casa, agora, principalmente agora nessa quarentena, que o idoso acaba e corre o risco de ter que fazer uma remoção e aí sim contrair o coronavírus. Então, ele está se protegendo em casa para não pegar o Covid, mas por um acidente ele acaba indo. Então, por exemplo, principalmente chuveiro, o idoso adora tomar banho de água pelando, muito quente, a grande maioria, né? Então, hoje, a maioria dos chuveiros, hoje, os modernos, na hora que você vai instalar, você já consegue regular a temperatura máxima que esse chuveiro vai conseguir. Então, por mais que ele coloca lá, tá no verão, mas ele coloca no inverno para sair aquela água quente, vai ficar numa temperatura boa, não vai queimar a pele, não vai ressecar, não vai causar desidratação e não vai ter que sair para um pronto atendimento e nessa era poder correr o risco de contrair o Covid. Acho que nosso tempo também já está acabando. Eu vou ser bem sucinto, tá, Pedrinho? Uma coisa também que é bem interessante é a iluminação. A iluminação da casa tem que ser estratégico para que ele não tropece, principalmente à noite, tá? Então, sensores de luz, isso é bem baratinho, né? Dá para a gente comprar pela internet. Aquelas lâmpadas de emergência, quando acaba a força, ela acende automático, para o idoso não tenha que acender uma vela dentro de casa, tá? Correr o risco de incêndio. Então, isso são lâmpadas que já ficam conectadas na tomada direto, e se acabar a força, ela acende, são LEDs, então ela acende, tá? Porém, tem uma dica bem importante que eu vou compartilhar com todo mundo. Toda lâmpada, independente se ela é branca ou se é amarela, ela tem um número atrás da caixinha chamado IRC. Tá? Quanto maior esse número IRC, mais fidedigno ela vai reproduzir a cor daquele objeto. Então, isso é muito interessante para a casa do... isso já funciona muito bem. Por exemplo, no restaurante, o IRC ele puxa mais para o vermelho, para você sentir mais fome e você comer mais. Tá? Numa loja, o IRC dele é mais puxado para o azul, para você querer ter o poder de consumo. Tá? Só que na casa do idoso, quanto maior for esse número que fica atrás da caixa do IRC, ele vai reproduzir aquela mais fidedigna. Então, evita do idoso queimar a comida na panela, comer comida podre, escolher uma roupa. Se o chão da casa dele é branco e ele derrubou arroz ou açúcar, ele vai conseguir diferenciar para não escorregar. Ou se a pia dele é uma pia escura, cai pó de café, ele vai conseguir identificar, vai conseguir ver. Então, é uma dica bem legal que eu compartilho com todos, que é esse número do IRC na hora que você vai colocar essas lâmpadas na casa do seu pai, da sua avó, que ele vai, até na nossa própria casa, né, para a gente poder enxergar, ter a cor mais fidedigna. Ele vai, essa lâmpada vai reproduzir a cor mais real daquele objeto, do que aquilo que está acontecendo. Então, é uma ótima proteção também para que a gente fique sossegado com os nossos pais em quarentena dentro de casa. A gente tinha tanta coisa para falar ainda dessa quarentena. Tá, a gente vai marcar, nós vamos fazer, a gente começa a fazer por temas, né? A gente vai falar de saúde, de alimentação, de segurança. Fica tranquilo, você é uma enciclopédia, está gostando demais do papo, vamos estourar um pouquinho de tempo hoje. Antes de continuar, eu quero aqui agradecer, viu, Ricardo? Você bateu o recorde de presença ao vivo hoje no nosso programa. Que legal! Você bateu o recorde ao vivo. Um abraço para a Márcia, para a Silvana, para a Thaís, para a Sueli, a Keiko e a Marie e o Cota estão assistindo a gente também, a Lair Rodrigues,
a Cida Blanco, a Luana, que prometeu para a gente, viu, Ricardo? Vamos cobrar a Luana aí, depois você olha nos comentários, não vamos cobrar a Luana, viu? O Clóvis, abraço para o Clóvis, o Paulo, Marcão Takaki, lá do Nipo, aqui que eu já falei, o Antônio Olival está sempre com a gente, a Cláudia Baron, a Rosa, a Nancy, a Jussara Bueno. Olha, Ju! Jussara, Saudade, Jussara! Um abraço, Jussara fantástica também, está sempre com a gente. E está fazendo reiki à distância, hein, na quarentena. Distância, tá? Farmacêutica. Pode falar. Não, fantástica, né? Ela, inclusive, de vez em quando eu faço umas consultas com ela à distância. Bom, você estava falando da e tanta gente, peraí, você falou tanto nome, conheço a grande maioria, um beijão, obrigado por estar acompanhando aí. Obrigado. Japonês que fala pra caramba, né? Dois, né, Pedrinho? Eu e você, né? Você estava falando da luz, cara, eu acho que eu vou ter que olhar a lâmpada lá de casa, viu, cara? Que eu acho que nessa quarentena, acho que eu coloquei essa IRC vermelho na cozinha, porque lá eu estou comendo, hein, cara? E a gente tem que ter essa preocupação com a alimentação. E aí o idoso, você tem também a questão de... Eu lembro uma vez que você comentou, mais pastoso, menos pastoso, tem umas preocupações nesse sentido também, não tem? Principalmente para não broncoaspirar, né? Que é aquele da deglutição, né? Às vezes vai, não só alimento, mas até a própria saliva, né, Pedrinho? E aí, quando ele faz uma broncopneumonia, dificilmente ele volta, sabe? E é um óbito, cara, indigno, é um óbito sofrido, ninguém merece. Então, essa alimentação é muito importante, esse tema também, para a gente falar né, dos idosos. Nós vamos marcar uma data só para falar da alimentação do idoso, então. Daí, quem sabe a gente consegue, aí nós vamos provocar a Luana no meu gabinete, que ela faz a parte dos nossos bastidores. Inclusive, já vou aproveitar e agradecer a toda a minha equipe que está envolvida, né, nas lives, né? Toda a minha equipe de gabinete, o Helder, a Luana, a Emiline, o Júnior, a Helena, tá todo mundo aí dando suporte para que a gente consiga bater esse papo aí, não só hoje, mas todas as lives. Obrigado aí para a minha equipe. Ricardão, obrigado pela presença, obrigado pela essa aula de como cuidar dos nossos idosos. E assim, toda live eu comento que de tudo a gente tem que tirar um lado bom, um aprendizado, um crescimento. Fica aí a dica, uma deixa para o seu encerramento, para a sua palavra final aí. De ensinamento, voltando assim para os idosos, né? Apesar da gente, eu comecei a falar desse distanciamento para não virar um isolamento. Então, usar da tecnologia, sabe? Porque quando a gente tem o luto, né? E agora o luto pré-pandêmico já era difícil. Agora o luto na pandemia, né? Na era do Covid, ele é muito pior, ele é muito mais doloroso, né? E o que a gente não planejou, né, não plantou naquela mala que a gente estava falando, né, da viagem, de relacionamento com os nossos pais, com os nossos avós, isso vai pesar na hora do luto, tá? Então, eu acho que a mensagem que eu posso deixar aqui dessa quarentena apesar do distanciamento, a gente está se aproximando muito mais das pessoas, né? E hoje, oi, eu te amo, na timeline da sua mãe, né, do seu avô, isso já conta com um abraço tão apertado, tão forte. Então, sabe, não deixe de falar isso para os seus tios, né, para os seus pais, para os seus avós, sabe? Termina, desliga dessa live, vai lá no seu celular, escreve, eu te amo, estou com saudade, está precisando de alguma coisa, sabe? Porque isso vai contar na hora do luto. E se fizer um luto pandêmico, é horrível. Então, acho que assim, uma coisa boa que eu posso tirar isso desse distanciamento, mas está aproximando muito mais as pessoas. E aproxime, sabe? Fique muito mais, mesmo que virtualmente, dos seus pais, dos seus avós, da sua tia-avó, mas se aproxime. Isso vai contar com um abraço tão apertado, tão cheiroso, que vai contar lá na hora do luto. Eu falo luto muito em morte, né, Pedrinho? Isso a gente pode até fazer outra live de morte, porque todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Todo mundo vai morrer. Então, que seja uma morte bonita, uma morte digna, né? Uma morte confortável, tanto para quem está indo, né, na hora, nos minutos finais, e como para quem vai ficar,
sabe? Né? Fazer uma intervenção no luto, isso é um tema também, dá para fazer umas 5 lives só para a gente falar sobre intervenção de luto, que é muito legal. Falei demais, ó, ultrapassei o tempo de novo. Não, tranquilo. Ricardo, obrigado mais uma vez, um prazer falar com você, a gente poder estar trocando esse conhecimento fantástico nesse seu dia a dia aí na Casa Bonsai. Então, eu que agradeço. Eu só queria deixar um recado aí para o pessoal de Piracicaba. Toda segunda-feira de manhã, por volta das 9 horas, na Rádio Educativa FM, daqui de Piracicaba, 105,9, eu entro com o quadro Educativa Melhor Idade. Então, a gente fica lá mais ou menos uma meia hora no ar, só falando de assuntos, como a gente estava falando, direcionado para os idosos. Essa segunda-feira agora eu vou falar com o doutor Henrique Penati, otorrinolaringologista, está na linha de frente lá no Regional, e a gente vai falar muito sobre mitos e verdades nos cuidados do idoso durante a pandemia, sabe? Eu escuto muito que se o idoso fizer uma inalação 3 vezes por dia, ele fica imune ao Covid. Será que é verdade ou não? Se não for segunda-feira agora, da Educativa FM, e no blog da Casa Bonsai, casabonsai.com.br, sempre tem as matérias, tem o podcast de todos os programas também, para quem quiser escutar de novo. Então, fica aí. Instagram tá um pouco da Casa Bonsai está um pouco desatualizado por causa da pandemia. Aqui são dias intensos, né, que a gente está vivendo. Graças a Deus, todo mundo bem aqui na instituição, todo mundo testou negativo, mas para continuar esses protocolos de proteção, eu tive que abrir mão um pouco das redes sociais para poder dedicar e proteger aqui todos nós, não só os idosos, mas como os funcionários também. Mas vai lá, as redes sociais da Casa Bonsai, no próprio site também tem um blog, podcast, que vão estar todas as informações. Prometo. O momento exige, né, esse direcionamento, esse foco, né, Ricardo? Exige, não adianta, tem que ter. Parabéns aí pelo trabalho, viu? Então, a live especial de hoje, quinta-feira, Ricardo Fuji, gestor, essa tem que ler, Ricardo, não tem jeito. Gestor em gerontologia, apresentador do programa Melhor Idade na Educativa FM e diretor da Casa Bonsai. Ricardo, um abraço, uma alegria muito grande falar com esse ser humano fantástico que você é. Obrigado, meu velho. Prazer foi meu, Pedrinho, foi um prazer. Fiquei super feliz com o convite. Obrigado. Um abraço a todos, um abraço aos internautas. Até. Fica esperto aí que você vai ser convocado mais vezes aí. Um abraço. O maior prazer. Tchau, tchau. Tchau.